E aí, pessoal, vai começar o Campeonato Brasileiro. E o que esperar do Campeonato Brasileiro? O Grêmio vem de uma grande vitória sobre o Internacional, chega com força de favoritismo, sim, a gente não pode tirar. Nós temos o Flamengo, que está num estágio acima, nós temos o Atlético Mineiro fazendo grandes investimentos, e nós temos o Grêmio consolidado pelo trabalho do Renato, por um trabalho de 4, 5 anos de protagonismo, sempre à frente. E por que não sonhar com o Campeonato Brasileiro? Por que não imaginar que o Grêmio pode sim chegar lá e fazer e compor como um dos times postulantes ao título brasileiro? Ah, mas faz tanto tempo, desde 96. Pois é, mas um dia vai acontecer. E por que não pensar nisso e começar com o pé direito? Por isso que nós vamos já projetar o time para amanhã e também colocar algumas informações importantes nesta construção de time. Porque o Grêmio, curiosamente, vai mudar em relação ao time que jogou contra o Internacional. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Uma série de situações estão sendo, e sobretudo o grupo do Grêmio está sendo divulgado, né, nas redes sociais, saiu matéria em alguns portais do grupo que está relacionado para enfrentar o Fluminense amanhã, 19 horas, na Arena, o time do Odair Helma. Nós vamos depois fazer um conteúdo exclusivo sobre o adversário do Grêmio e o que a gente pode esperar desse adversário. Mas agora vamos projetar o Grêmio. Por quê? O Grêmio não vai ter Everton. Everton está fora em razão dessa negociação. Ainda não teve o anúncio, mas ele está fora, não foi relacionado e não faz mais parte dos planos do Grêmio. Nós não vamos mais falar em Everton, sobretudo quando o assunto for o jogo. O Grêmio não vai ter Jean-Pierre. Jean-Pierre está enfrentando um problema particular, o pai dele está com dificuldade de saúde, a gente torce muito pela recuperação do pai do Jean-Pierre, jogador formado aqui, jogador que tem muito vínculo com o Grêmio, assim como seu pai, e a gente torce muito para que ele consiga se recuperar o mais breve possível. Então, Jean-Pierre também preservado em razão dessas dificuldades de ordem pessoal, né, de questões muito importantes que a gente precisa torcer e rezar muito pela recuperação do pai do Jean-Pierre. Os volantes, o Matheus Henrique saiu lesionado, tem dúvida com relação aos volantes, mas eu me preocupo pouco com os volantes. No lado direito, o Orejuela foi tão bem no jogo contra o Internacional e também contra o Novo Hamburgo, que a gente sequer cogita, tem o Vitor Ferraz, de repente volta. Joga Orejuela. Joga Orejuela. E no lado esquerdo, joga Cortez. Joga Cortez. Ah, mas o Guilherme Guedes foi bem e tal. Mas o Cortez foi muito bem no Grenal. Então o Grêmio vai ter o Vanderlei, vai ter Orejuela, vai ter Jeromel, Kahneman e Cortez. O Grêmio vai ter no meio, acredito eu, o Michael e o Lucas Silva, preservando o Matheus Henrique, que saiu lesionado. Mas aqui pouco importa, na verdade, quem jogar. Quem tiver melhor fisicamente vai jogar, porque não muda a forma de trabalhar. Alisson é o homem pelo lado direito e PP pelo lado esquerdo. E aí vai se perguntar, pô César, quem é que vai jogar na do Jean? Isaac. Ele mesmo. Isaac. Por que Isaac? O Isaac de origem é um falso 9, um segundo atacante. Mas curiosamente, o Renato está transformando ele no meia de articulação também, que chega na frente. Se vocês lembrarem, o Grêmio gosta de jogar naquelas duas linhas de 4 defensiva, o PP desce para compor um lado da linha de 4 e o Alisson desce para compor o outro lado da linha de 4. Se vocês lembrarem, quantas vezes vocês viram o Jean-Pierre e o Luan ainda quando jogavam, bem avançado, como se fosse um segundo atacante do Grêmio sem a bola. Quando o Grêmio tem a bola, ele recua para fazer essa linha de articulação por ali, sendo uma espécie de meia ponta de lança, seria mais ou menos isso. E isso o Isaac sabe fazer muito bem. E o Renato gostou muito da forma como ele entrou no Grenal, porque ele pisou na área, concluiu. Fez um gol e obrigou o Lomba a fazer uma grande defesa num chute de chapa que ele fez. E na frente, naturalmente, Diego Souza, o grande nome do Grêmio na temporada, o jogador que está fazendo toda a diferença para o Grêmio, não só com assistências, com inteligência, com liderança e também com gols, né? Ele vai ser
Vamos torcer, né? Quem sabe Diego Souza, sendo um dos grandes craques desse Campeonato Brasileiro, ele está muito focado, fazia muito tempo que a gente não via ele tão bem fisicamente também. Destaques que a gente vai colocar, depois eu vou fazer um conteúdo específico sobre isso, tá? Mas um dos destaques é que foi relacionado o Thiago Neves. Ele mesmo. Thiago Neves, que pode ser sim esse homem que jogaria na do Jean-Pierre e que tá o Isaac com grande chance de começar jogando. Esse é o grande destaque, me parece, desse conceito aí do Renato, dessa forma como o Renato colocou. O que a gente sente falta no banco com a ida do PP para o time titular? Um homem de velocidade pelos lados. Exatamente. Isso está faltando agora. Que tinha o Everton e aí o PP era o substituto. Não tem o PP mais, porque o PP está no titular. Então essa é uma questão. Por isso que se consiga a qualquer momento e que se evolua rapidamente a renovação do Elias. Quem está no banco ou foi relacionado no banco ainda não se sabe, para talvez ser esse jogador, o Rildo, que é da base, que é muito bom, que fez uma grande Taça São Paulo, que tem uma característica um pouco diferente, mas que é técnico nesse terço ofensivo, vai muito bem. Talvez seja surpresa. Vamos aguardar, mas essa é a projeção, a ideia, o conceito, e que venha o brasileiro e que o Grêmio seja sim protagonista. Valeu? Até a próxima.